Se você entrou na área da estética acreditando que você teria mais liberdade, mais autonomia, maior retorno financeiro, e agora você está percebendo que você está trabalhando muito, não está tendo o retorno necessário, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. E eu já quero adiantar que isso não está acontecendo só com você. E também não é falta de capacitação ou falta de esforço. Eu acompanho muitas mulheres que entram na estética cheia de expectativas e realmente são profissionais responsáveis que buscam por conhecimento, investem em materiais, tempo, estudam bastante, mas acabam vivendo muitas vezes inseguras, com medo de errar, medo de acontecer alguma coisa nos procedimentos, sem muita clareza, com pouca estabilidade dentro da área, dificuldade financeira, e tudo isso vai levando a pessoa a uma frustração ao longo do tempo e acabam por desistir ou sair da área. E elas começam a se questionar se realmente fizeram a escolha certa, se precisam mudar de área para conseguir evoluir na vida. E se você está assim, eu já quero ser muito clara com você e já te dizer que a culpa não é sua, o problema não é você e não é a estética que não funciona. E eu já vou te entregar uma chave aqui. O problema é que muita gente entra na estética achando que é o procedimento que vai fazer com que ela se desenvolva e ganhe mais dinheiro e tenha mais sucesso financeiro. Mas na verdade não é. O dinheiro ele vem da forma como o profissional se posiciona. Então eu trouxe aqui algumas dificuldades invisíveis que você pode estar passando, que eu vejo muita gente passar e que às vezes não se dá conta. Então existem algumas dificuldades que eu anotei aqui para que a gente consiga desenvolver o raciocínio. Existe um ciclo muito comum nos profissionais da estética quando eles estão iniciando, que é o ciclo da insegurança. Não é por falta de capacidade, como eu falei. Muitas vezes o profissional ele vem para o início do atendimento com uma insegurança ou não sabe ainda se posicionar e acaba atendendo o cliente com essa insegurança. E para que ele possa atender e entrar no mercado trazendo toda essa insegurança, acaba cobrando menos. E esse é um dos principais problemas. Quando a pessoa entra no mercado já cobrando menos do que a maioria, do que a média, ela já se posiciona como um profissional de menor valor. E quando ela cobra menos, ela vai precisar atender mais para suprir a sua demanda, para fazer toda a cobertura financeira do que a sua família precisa, que os seus familiares dependem muitas vezes. E ela já se posicionando dessa forma, cobrando menos, precisando atender mais, ela já entra com uma pressão muito grande e que leva aqui a um problema muito sério também, que é o cansaço. Muitas vezes ela se cansa até atendendo pouco, porque ela fica naquela dinâmica de buscar paciente, porque eu preciso ter o cliente, eu tenho que atender uma demanda maior para cobrir as minhas despesas. E isso faz com que a própria pressão que a pessoa vem sofrendo dela mesma, que nem sempre é dos outros, nem sempre é externa, ela tem uma pressão interna, uma autocobrança que leva ela a um cansaço. Então esse cansaço geralmente ele vem ou do muito atender ganhando pouco ou de muita autocobrança. E isso faz com que a pessoa não perceba retorno. E ela não percebendo muito retorno, ela começa a duvidar dela mesma. Será que eu sou capaz? Será que eu tenho possibilidades de aumentar os meus ganhos dentro dessa profissão, já que eu estou vendo tão pouco retorno? Então começa a gerar ali um ciclo de dúvida, um ciclo de insegurança que se retroalimenta de forma negativa. E isso faz com que muitos profissionais entrem num processo de frustração e acabem desistindo no meio do processo. A boa notícia é que existe possibilidade de quebrar esse ciclo. Como que quebra esse ciclo?
É possível você quebrar o ciclo não com mais esforço, como muita gente pensa. O pessoal tem aquela ideia de que quanto mais eu fizer, mais eu vou ter retorno. Só que nem sempre a questão está no mais esforço, em colocar mais energia. Muitas vezes você precisa vir com uma base técnica, uma base sólida, estrutural dentro da profissão. E aqui é que mora um grande problema em muitos profissionais da estética, profissionais que cuidam. E a chave aqui é que esse ciclo ele não se quebra com mais esforço, como muita gente pensa, como eu pensei por muito tempo. O que acontece? Para a gente ter uma maior segurança, a gente precisa de uma base técnica sólida. Como eu desenvolvo uma base técnica sólida? É constantemente desenvolver suas habilidades, o conhecimento, entender bem a área que você atua. Então, não é porque você está entrando na profissão que você vai deixar de atender e atender bem. Você vai continuar se desenvolvendo o tempo todo. O raciocínio clínico é uma outra situação que você precisa incorporar na sua rotina, porque você vai fazer correlações dentro do seu conhecimento para que você entregue para o seu paciente aquilo que ele precisa para ter ali o resultado necessário e fazer uma diferença para a vida dele. E aqui a estrutura profissional. Por quê? Uma estrutura profissional ela não é feita apenas de base técnica, raciocínio clínico. A estrutura profissional ela traz muitas outras situações e que muitas vezes ficam em segundo plano e que deveriam vir para primeiro plano e ser evidenciadas quando você está entrando na área. E essa estrutura profissional, ela abrange muitas outras situações. Então, como eu estou me posicionando no mercado? Eu vou atender como clínica, como profissional liberal, eu vou ter uma estrutura que eu preciso de um gerenciamento, eu tenho que desenvolver habilidades necessárias para que eu consiga um gerenciamento mais estruturado. Como que eu faço precificação? Então, existem muitas situações que envolvem aí esse mundo e que muitas vezes o profissional olha apenas para a área técnica e esquece de olhar as outras áreas. Então, uma das situações para quebrar esse ciclo é abrir o campo de visão e começar a entender a estrutura profissional de uma forma mais ampla, dentro da sua capacidade. Depois que eu tenho uma estrutura profissional bem estabelecida, aí eu vou fazer uma correlação entre os resultados e as finanças, para que o meu negócio tenha saúde financeira. Então, eu tenho que correlacionar os resultados financeiros que eu tenho junto com os resultados técnicos que eu tenho. Só que essa correlação, ela não vem da sorte, ela não vem do dom, ela é uma consequência desse preparo, dessa estrutura sólida que você construiu anteriormente, para que você possa se estabelecer em cima disso. E aí você junta todas essas capacidades. Então, você sabe avaliar, você sabe indicar, você justifica bem o seu tratamento, a sua escolha. Você consegue sustentar suas decisões clínicas ali com o seu paciente dentro de um protocolo bem estabelecido, bem estruturado, e aí você consegue ver os resultados no paciente. Quando você começa a ter um bom retorno de resultado e você começa a perceber que o seu valor, o valor daquilo que você entrega, ele está cada vez melhor, aí entra a hora de você começar a aumentar o seu valor nos seus atendimentos e se posicionar profissionalmente de uma maneira que você tenha uma base para manter toda essa estrutura. Então, o que a gente vê muito no mercado é o pessoal entrando no mercado com um valor baixo, porque está começando, então se posiciona errado, não tem toda a estrutura profissional para te dar base para se manter ali por um tempo.
até você terminar de se desenvolver ou continuar o seu desenvolvimento, e você acaba não valorizando toda a sua trajetória até ali. Quando o seu valor muda, você muda a sua relação com o trabalho. Você começa a entender que o que você entrega tem um valor. E aquilo, além de ter um valor, ele está te posicionando como um ser humano mais valoroso. Não é só um valor profissional, mas um valor humano. E aqui mora uma das situações também que é invisível para a maioria das pessoas e que aí a pessoa fica patinando e não consegue sair do lugar, que é o desenvolvimento de outras capacidades. E aí você pode pensar, Renata, mas é tudo bonito na teoria, né? Quando você fala que eu tenho que me dar o valor, me posicionar e colocar mais valor naquilo que eu estou entregando, enfim, é tudo muito bonito. Mas existe uma situação que também a gente precisa entrar no como para gerar uma mudança clara. Então, para eu realmente sair dessa posição e entrar numa mudança, numa realidade diferente, eu preciso me conscientizar que a estética, ela pode ser sim um caminho de crescimento, de liberdade profissional, é uma área muito boa de ser estruturada e de te ajudar no autodesenvolvimento, principalmente porque é uma área em que muitas mulheres atuam para poder conciliar família, filhos, atendimentos em casa, ter liberdade de agenda também para ter mais contato com os filhos. Enfim, existem várias situações que favorecem para que a mulher tenha esse desenvolvimento profissional dentro da estética, mas essa mudança ela precisa de uma situação mais clara. E como que a gente faz isso? Conscientizando que a estética ela pode ser sim um caminho de crescimento, pode ser um caminho de liberdade profissional, de evolução de carreira, mas ela só vai acontecer e só vai se estruturar se você pensar nela como uma profissão e como um negócio. Então, você é um negócio. Você não pode entrar pensando que será uma tentativa. Você precisa entrar como um profissional que está estruturando um negócio. E para isso, você vai precisar desenvolver outras habilidades técnicas. Então, habilidades dentro da sua prática técnica mesmo, clínica, dentro de todo o arsenal que a estética te proporciona, mas também outras habilidades gerenciais, habilidades de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. Como que eu faço uma leitura do meu paciente? Como que eu entendo ele como um ser humano? Então, tudo isso ele vem com o tempo e consistência. A gente não consegue da noite para o dia e precisa ter uma estabilidade emocional para se desenvolver ali nessa caminhada. Qualquer profissão que você vai entrar, você vai ter um processo de amadurecimento. E dentro desse processo de amadurecimento, você vai ter situações em que você vai ter maior dificuldade ou menor dificuldade. Isso já é inerente do ser humano. Então, não adianta a gente entrar para fazer uma tentativa. A gente precisa entrar pensando que será uma jornada de transformação, não só dentro da técnica, mas de todas as suas capacidades somadas para se desenvolver profissionalmente, estruturalmente e com todo o seu arsenal pessoal e emocional também. E hoje nós começamos a perceber um pouco sobre o que há por trás, nas entrelinhas, dessa dinâmica toda da profissão da estética. E nós vamos ao longo dos vídeos desvendando um pouco mais como funciona e como fazer essa estruturação. Então fica aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, que eu vou trazer mais a respeito desses assuntos de uma forma um pouco mais profunda para você.